Novo Peugeot 3008, modelo 2018. Nós ficamos uma semana com esse SUV da Peugeot do Brasil e já subimos vídeos mostrando funcionalidades, mostramos nossas impressões, aspectos mais informativos, mostramos também o funcionamento do sistema multimídia. E agora esse vídeo é mais para relatar uma impressão qualitativa que ficou ao longo dessa uma semana com esse SUV francês. Tem preço sugerido de em torno de 140 mil reais nessa cor. Então, a primeira coisa, como o vídeo, a chamada do vídeo mostra, existe o seguinte: existe um certo preconceito de pessoas que gostam de hatches médios ou de sedãs, hatches médios, especialmente o Golf, ou sedãs como o Corolla, em relação a SUVs. Eu mesmo sou um cara que a princípio, nunca gostei muito de SUV pelo comportamento dinâmico que eu considero um pouco deficitário em relação aos hatches médios, especialmente ao Golf. Então são carros que no centro de gravidade muito elevado, ele acaba comprometendo um pouco, em geral, né, o comportamento dinâmico do carro, especialmente em curvas, né? E o primeiro SUV que me fez mudar de opinião foi o Audi Q5, que a gente testou aí no mês passado. Foi o Audi Q5, que realmente ele mostrou um comportamento dinâmico tipicamente de carro, fantástico. A gente fez até um vídeo, né, falando que ele é um SUV para quem gosta de comportamento dinâmico de hatch, né? Só que o Audi Q5, ele é um carro praticamente inviável pelo preço. O modelo mais barato sai 245 mil reais. E eu não imaginava que o Peugeot 3008 fosse dessa forma também. A impressão que fica no final dessa semana de uso é de um SUV com um comportamento dinâmico fantástico. Ele não deve nada para um hatch ou para um sedã. Então é por isso que a gente está falando que é um carro, que é um SUV que deve ser experimentado por quem gosta de sedã, como o Corolla ou o Jetta, ou mesmo quem gosta de hatches, como o Golf, né? Se a gente pensar, esse carro aí, ele tem um preço de um Golf GTI básico. Hoje eu não teria a menor dúvida entre um Golf GTI e esse carro, ficaria com esse carro. Eu achei ele fantástico ao longo dessa semana de uso. É um carro espetacular em termos de comportamento dinâmico, extremamente agradável de ser conduzido, um desempenho muito bom e um comportamento dinâmico também muito bom. Então vamos continuar nossas impressões aí, dando uma volta nele para vocês verem. Bom, pessoal, então, como nós falamos, né, esse é um vídeo mais qualitativo. A gente vai passar as nossas impressões desse carro ao longo de uma semana de uso. E é um carro que eu particularmente mudou o meu conceito a respeito de SUV. Na realidade, como eu já disse, né, eu já tinha tido uma mudança de conceitos quando eu fiz o teste do Audi Q5. Eu achei aquele carro assim fantástico, porque é um SUV com todas essas características de SUV que realmente são interessantes. O fato de você ficar numa posição de dirigir mais alta, você ter você ter mais visualização, maior controle do que está acontecendo e também muito mais espaço interno, né? Lembrando que esse carro aqui tem em torno de 4,45 metros e ele tem um porta-malas 505 litros, tem muito espaço interno. Então isso são características muito interessantes de SUV, fora a praticidade. Eu particularmente nunca gostei muito de SUV, porque o centro de gravidade dele alto acaba comprometendo um pouco o comportamento dinâmico. Porém, o Audi Q5 foi o primeiro SUV que eu testei, que eu vi que não tinha problema nenhum. Ele tinha um comportamento dinâmico típico de carro.
Só que, como eu disse, o Audi Q5 é um carro muito caro, né? Ele parte de R$245 mil. Esse aqui é um carro que é a mesma coisa que o Audi Q5. Ele tem um comportamento dinâmico típico de hatch médio ou mesmo de sedã. E ele não transmite aquela sensação de em curvas de você estar com um carro que parece que vai tombar. Não, o comportamento dele é irrepreensível. Então, por isso que a nossa chamada do vídeo é exatamente nesse sentido de falar que pessoas que gostam de Golf ou de Corolla ou mesmo de Civic devem experimentar esse carro, porque eu acho que você vai se surpreender. Hoje, eu particularmente, levando assim em consideração custo-benefício, se você for pensar um Civic Touring a 125 mil reais, ou um Corolla top de linha aí na faixa de 118 mil reais, ou um Jetta top também na faixa de 120 mil reais, esse carro a 140 mil, o preço dele está muito competitivo. E acontece o seguinte, ele te atende em termos de prazer ao dirigir da mesma forma que um hatch ou que um sedã. Ele é muito agradável de ser, um carro muito prazeroso de ser dirigido. Por quê? Eu já dirigi outros SUVs, especificamente o Compass, um 2.0 Flex, e já fizemos teste com a Toro, né? E Honda HR-V, enfim. O Honda HR-V até que ele é um pouquinho mais compacto, ele é um carro interessante. Agora, o Compass, ele é relativamente pesado, né? Ele transmite a impressão de ser um carro pesado. Esse aqui, ele não difere muito em termos de massa em relação ao Compass. Ele pesa em torno de 1.500 kg, o Compass é o que deve pesar cerca de 100 kg a mais. Porém, esse carro, ele transmite a impressão de ser muito leve. Não só pela performance, que ele acelera muito, ele tem esse motor 1.6 turbo com 165 cavalos, e tem um desempenho absolutamente excepcional, né? Ele faz de 0 a 100 em torno de 9 segundos e a velocidade máxima é em torno de 8,9 segundos, né? Mas o motor dá muito conta desse carro, realmente é um motor excepcional. Esse PHP 1.6, ele é muito rápido em qualquer situação. Na realidade, o que é interessante é que esse motor 1.6 turbo, que é um motor feito em parceria entre a Peugeot e a BMW, né? Com 24,5 kgfm de torque associado com essa transmissão automática, que é uma transmissão também muito conhecida, mas a implementação dela, o software também ficou excelente. Então, a escolha de relações de marchas, tudo, o carro se torna muito ágil mesmo em uso urbano. É um SUV, é um SUV com 4,45 metros, mas ele é um SUV que ele não é cansativo. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com a Toro. A Toro é um carro cansativo de se andar em cidade. Esse aqui não. Evidentemente esse carro é 50 centímetros menor do que a Toro. A Toro tem 4,9 metros de comprimento, isso aqui deve 4,45. Ele é mais ou menos o mesmo tamanho do Compass. Então ele é um carro que, além de ser muito leve de acelerador, muito rápido, muito ágil, a direção é muito leve. Essa direção com assistência elétrica aqui é inacreditavelmente agradável, né? A posição de dirigir é perfeita. Você não fica... Tem outros SUVs que você fica numa posição quase como sentado numa cadeira. Nesse carro aqui não. Nesse carro aqui, nesse SUV, você fica sentado praticamente como se fosse um hatch. Então, esse sistema iCockpit aqui e a posição do assoalho em relação ao banco, ele você não fica sentado como se fosse numa cadeira. Você fica com os pés numa posição quase que vertical, não tanto quanto num hatch, mas não é uma posição incômoda, é uma posição muito agradável para quem está acostumado com sedã ou com hatch. Então, hoje, por exemplo, eu não teria a menor dúvida, se eu fosse escolher para comprar um carro nessa faixa de 130 mil, 140 mil reais, que você tem Golf GTI, Jetta top de linha, Golf GTI em torno de 130 mil.
Esse carro aqui é muito mais versátil. Por quê? Porque depois que você fica um tempo andando com o carro, você começa a perceber que não as vantagens de você ter um SUV, né? Esse fato dele ter uma suspensão muito elevada e ao mesmo tempo essa suspensão não se refletir em prejuízo em termos de comportamento dinâmico é muito interessante. Por quê? Porque você passa em lombada, você passa em cratera, você passa em tudo quanto é esse tipo de irregularidade que a gente está acostumado nas vias brasileiras, sem problema, né? Então é um carro que junta muita coisa. Então hoje, esse carro mudou minha opinião. Então o que acontece? O Audi Q5 ele não é viável, porque 245 mil reais realmente é um preço que está fora da realidade. Esse aqui já começa a entrar na realidade. Se aqui você pensar em termos de 140 mil reais, já é um carro. Tem muita gente comprando aí Compass, né? Essa faixa de preço de 100 a 150 mil. Então assim, em relação ao Compass, esse aqui é muito superior. O desempenho dele é superior, o acabamento é superior, é um carro esteticamente, então não dá nem para falar, né? Esteticamente ele ficou muito bem resolvido. Ele ganhou, né, o prêmio Red Dot Design, um prêmio alemão, porque realmente esteticamente ele ficou maravilhoso, tanto externa quanto internamente, né? Internamente esse visual aqui é fantástico, muito funcional, limpo, sóbrio, sem qualquer tipo de... Não é um visual apelativo, não é um design nem apelativo, nem externa nem internamente. Então ele é fantástico nesse sentido de design e de projeto, né, também. O acabamento interno, evidentemente, aí é lógico, você não vai querer comparar um carro de 250 mil reais como o Audi Q5 com esse carro aqui. Mas o acabamento interno, em termos de montagem, em termos de tudo, é perfeito também, né? Esse carro aqui está com 4.500 quilômetros, né? Então, é um carro de jornalista, um carro que foi avaliado por muitos jornalistas, enfim. Mesmo assim, ele não tem ruído interno nenhum. Todos os materiais são de extrema qualidade. Em termos de equipamentos, ele é muito bom. Vocês podem ver esse painel digital, né, com múltiplas possibilidades de visores, né? Você tem um sistema multimídia, um sistema de informação e entretenimento muito bom, que apesar de não ter um sistema de GPS integrado, ele é compatível com o Apple CarPlay, Android Auto, que a gente já fez em outro vídeo aí, a gente mostrou, mas vocês estão vendo aí o Waze rodando, que está com o celular aqui espelhado. Então, evidentemente, para o Waze funcionar, você precisa de internet, mas para o Google Maps não tem a opção do Google Maps offline, então você tem GPS, mesmo não sendo um GPS nativo, você tem a opção do GPS offline, mesmo se você estiver num local que não tem conectividade. Então é excepcional. Em relação ao consumo, é o seguinte: no começo do vídeo, logo no começo, a gente andou muito tranquilamente com ele e eu consegui em torno de 12,5 km por litro, né? De gasolina aqui em cidade. Mas aí depois, aí eu enchi o tanque e agora eu calculei de novo, só que aí a gente fez alguns testes, acelerou, veio a questão de performance e tal, aí o consumo piorou bastante. Por quê? Também foi agora, eu calculei, deu 8,95 km por litro de gasolina, mas num uso assim, sem restrições, né? Porque ele tem muito desempenho e ele é gostoso de acelerar, né? Você acelera ele é muito rápido de resposta em qualquer situação. Vocês estão vendo, ó, está a 60 por hora, você rela, ele vai a 90, vai a 100. Ele é muito rápido de resposta. Então é um carro muito agradável de ser conduzido. Ele não deve nada, o desempenho dele não deve nada para um Civic 1.5 Turbo, por exemplo, ou mesmo para um carro como o Jetta 1.4 TSI, Comfortline, ou mesmo para o Golf 1.4. Então é um carro nesse nível de performance, só que com uma praticidade muito maior. Ele é muito mais prático do que esses outros carros, né? Pelo fato de ter pelo fato de ser um SUV, né? Então, o que eu posso dizer é assim, quem tem preconceito com SUV deve experimentar esse carro.
porque ele realmente agrada muito em termos de prazer de dirigir, um powertrain realmente muito bem acertado, tanto em termos de motor quanto de transmissão. Carro muito leve de ser conduzido, mesmo sendo um SUV com 4,45, muito leve, prático, você para em vagas, porque ele tem os sistemas de assistência excelentes. Então, um carro que agrada demais. SUV, hoje eu, sem dúvida nenhuma, mudei o meu conceito, tinha já mudado em decorrência do Audi Q5, e agora mudei com o Peugeot 3008, né? Porque é um carro muito agradável mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi só para passar essas impressões assim qualitativas mesmo, de percepção. Não é nada muito técnico. É mais as impressões de uso, né, desse carro depois de uma semana. Muito, muito agradável mesmo. Então, pessoal, em relação ao design, né, a estética desse carro é uma das coisas que mais me agradou também, pelo fato de ser uma estética que ao mesmo tempo ela é sóbria, mas é muito elegante e muito moderna, né? A gente pode observar que eles adotaram aquela solução de você ter o teto flutuante, né? Porque você tem toda a área envidraçada e de uma única cor, você não tem interrupções do preto em toda a área envidraçada, tanto de todos os vidros, inclusive chegando na vigia traseira. Então isso dá um aspecto muito legal para o carro. Ao mesmo tempo tem alguns elementos cromados aí na parte superior e alguns elementos cromados na parte inferior. Isso acaba ajudando, essas duas linhas cromadas, tanto na parte superior quanto inferior, acaba ajudando, fazendo com que você tenha um visual mais elegante, mais alongado do carro. Então, apesar de ser um SUV alto, ele transmite uma impressão um pouco mais esportiva pelo fato desses recursos estéticos que foram usados no carro, né? Inclusive essas faixas pretas, então são todos elementos de design que, apesar de muito bonitos, eles têm a sua função. A função é realmente abaixar dar ao carro uma impressão de maior esportividade. E realmente eles conseguiram, porque esse carro visualmente ele é realmente fantástico, fantástico mesmo, é muito bonito. Na traseira eles continuam com esses recursos estéticos, né? Porque novamente é um SUV alto, porém eles usam esses recursos. Por exemplo, você tem lanternas muito delgadas e você tem um elemento em black piano que interliga as duas lanternas. Então isso acaba também reduzindo visualmente a altura do carro. Então você tem uma faixa de pintura aqui, a parte superior, e você tem então esse aspecto de mais esportividade. Fora que o resultado estético ficou muito bom, também por essas lanternas realmente terem um visual muito agradável e muito bem harmonioso, né? Na parte traseira você tem esses ombros, né, também, que dão um aspecto de mais esportividade para a carroceria. Então a gente observa que a Peugeot não adotou excesso de linhas. Então é mais um carro com formas, né, com formas muito bem, muito agradáveis, e também recursos estéticos para abaixar esteticamente a altura do carro, para oferecer um aspecto mais de esportividade. Isso na lateral e na traseira. Na dianteira você tem muita imponência, principalmente por essa grade de formato tridimensional. Esses faróis que você conta são faróis de Full LED. Então a frente já é uma frente bem mais de SUV. Então você tem uma dianteira realmente mais de SUV, né, mais imponente, demonstrando mais força e robustez. E na lateral
você tem na lateral e na traseira você tem esse aspecto de mais esportividade. Então um carro realmente muito agradável esteticamente. A gente tem esse detalhe cromado aqui no paralama dianteiro, que também dá um visual muito interessante para ele. Então um carro realmente muito bem resolvido do ponto de vista estético. Na minha opinião, o SUV mais bonito do mercado, inclusive se você colocar Volvo XC60 na conta, se você colocar Audi Q5, Jeep Compass, enfim, esteticamente eu acho difícil você ter um carro tão bem resolvido no segmento de SUV quanto esse Peugeot 3008. E não só externamente, internamente também ele é muito bem resolvido, muito um aspecto de muito requinte, luxo e sobriedade também. Então a impressão é isso, que esse vídeo é mais para a gente transmitir isso, né? Depois de você ficar uma semana com esse carro, eu tenho lido muitos reviews tanto no Brasil quanto no exterior e são unânimes, né? Todo mundo tá gostando demais e realmente é um carro que deixa saudade. Vou deixar ele amanhã com muita dor no coração, porque carro muito, mas muito agradável, muito gostoso de dirigir, muito prático e sensacional. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais opinativo. Não é um vídeo muito descritivo, é um vídeo opinativo a respeito desse Peugeot 3008.